Olá, tudo bem? Estamos aqui no Fase Vital, recebendo o Dr. Reibe Mustafa. Tudo bem, Dr. Reibe? Prazer em recebê-lo no Fase Vital. Prazer é meu. É muito importante a sua entrevista para nós, porque falar do coração é uma coisa muito importante, né, gente? É uma coisa que a gente tem, um órgão que a gente tem que cuidar muito bem e vamos saber dicas, informações importantes que a gente não sabe, né? Como manter um coração saudável, por exemplo, que hoje a gente não liga para isso. E ele nos recebeu na casa dele, a gentileza fez a gentileza de nos receber na casa dele, gente, que bacana. Dr. Reibe, quais os fatores de risco para desenvolver as doenças cardiovasculares, assim, as mais assim, importantes, que hoje você vê mais no pronto-socorro, vamos dizer assim? Olha, Cris, quando a gente fala em doença cardiovascular e em fator de risco, a gente tem que dividir eles em duas formas. Primeiro, a gente tem que pensar nos fatores de risco, são aqueles fatores não modificáveis, ou seja, fatores genéticos mesmo. Aquele que ele era de pai para filho, ele vem trazendo da família e ele não tem como modificar esses fatores de risco. Na realidade, ele já nasce com aquilo, ele vai viver com aquilo, ele vai ter que intervir precocemente de acordo com cada perfil do paciente. E os outros são os fatores modificáveis, seja eles tabagismo, obesidade, o sedentarismo, a falta de atividade física, o sobrepeso, a alimentação não balanceada. Tá? Então, entre esses outros fatores aí. Que bacana, gente. Olha, isso é importante, porque esses modificáveis estão em nossas mãos. Com certeza. Né? Os não modificáveis, tratar precocemente, diagnosticar precocemente, né? Que ainda tem chance de estabilizar o quadro. Mas sempre procurar um médico e orientação. Agora, os de riscos, vamos pensar, né? Tabagismo, bebida, obesidade, tem tratamento para tudo isso. Me diz uma coisa, qual a incidência dos problemas cardiovasculares em homens e mulheres? Como está esse parâmetro entre homem e mulher, por exemplo? A gente tem uma normatização de acordo com a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, endócrino também, todos aqueles que fazem pesquisa em relação ao levantamento de dados da população hoje mundial, inclusive a nossa brasileira. Então a gente fala mais ou menos uma média de idade que as pessoas têm mais desenvolvido doença cardiovascular. Que no caso das mulheres é acima de 55 anos e os homens acima de 65 anos. Por quê? Porque as mulheres até os 55 anos ela tem aquela proteção do hormônio natural dela. Então essa proteção faz com que as mulheres tenham menos eventos. Claro que hoje, na realidade, nossa atual conjuntura, com o pessoal correndo muito em relação ao mercado altamente competitivo, a nossa dieta que vem mudando cada vez mais, uma dieta à base de fast foods, uma dieta muito assim que muitas vezes as pessoas não podem acabar indo se alimentar adequadamente, porque tem que comer rápido para poder ir trabalhar. Então todos esses tipos de alteração levam a aparecer precocemente as doenças cardiovasculares, ainda mais que a população hoje em dia vem envelhecendo cada vez mais. Mas mais ou menos uma média aí é essas pessoas, as mulheres com 55 anos acima deles e os homens acima de 65 anos. Então, mas isso aí a gente pode chamar, a gente pode falar que até assim, inconsciente também, né? Que as pessoas não têm essa informação dos riscos que correm, como o senhor está dizendo, do estresse, da correria, dos fast food, porque a gente vive numa, vamos dizer assim, numa selva de pedra, onde a gente tem que sobreviver, não é isso? Com certeza. E a gente não tem essa consciência, parar para pensar no nosso organismo, no nosso coração. Tá vendo, gente? É importante pensar nisso. Fast food é gostoso, mas não é alimentação saudável, indicada, dentre outros, está aqui o Dr. Reibe nos avisando, né? Me diz uma coisa, Dr. Reibe, tem um vilão específico, o maior vilão do coração? Você fala, esse Cris é o vilão do coração. Olha, tem alguns fatores que eles predominam mais na população nossa. Se a gente for conversar e falar sobre um pouco do jovem, hoje em dia, claro, com o mercado de trabalho, com o jovem correndo atrás, entrando no mercado de trabalho cada vez mais cedo por conta da exigência do mercado, tem que se especializar muito. Então acaba que a alimentação fica totalmente desbalanceada, acaba deixando de fazer atividade física, tá? Acaba ganhando peso a mais. O tabagismo conta muito, porque aqueles que já fumavam ficam mais ansiosos e acabam fumando mais. Então no jovem, a gente vê muito, no perfil, principalmente pelo socorro, onde eu trabalho bastante em relação ao TI, quando a gente tem paciente jovem com infarto, predomina bastante o tabagismo. Já na população um pouco mais velha, claro, a hipertensão é um grande vilão, tá? Mas junto com ele vem essa epidemia, que é o colesterol alterado, vem o açúcar, o diabetes, tá? Bastante paciente depois de 50 anos com diabetes, perfil de diabetes
gente sabe que é uma doença que ela vem devagar e aos pouquinhos vai levando o paciente a ter desenvolver doença cardiovascular. Então tem alguns fatores que predominam, principalmente na população mais jovem o tabagismo e na população mais velha o diabetes e a hipertensão. Olha, muito importante o que ele falou, mas jovens, o tabagismo ele é um vilão para todas as doenças. O fumo não faz bem para nada, em nenhuma idade, principalmente entre os jovens. Então vamos nos conscientizar disso. Me parece que assim, ontem foi o dia do cardiologista do coração, não, foi dia coração. internacional, alguma coisa assim. Foi ontem, né? Dia 29, Isso, dia 29, gente, olha, foi dia 29, a gente tem mais consciência do nosso coração que tem que cuidar bem, né? Outra coisa, uma curiosidade que eu tenho, a doença tem aumentado entre os jovens e por que tem aumentado entre os adolescentes? O fator, além do fator de tabagismo, estresse, essa coisa genética. A gente tem avaliado assim, da seguinte maneira. Eu moro atualmente em São Paulo, vejo como é corrido aqui. Então, várias cidades de grande porte no país e em outros lugares também, não só no Brasil, mas exige que a pessoa acabe se permitindo trabalhar demais e correr atrás das coisas que ele precisa. E acaba entrando no mercado de trabalho, acaba começando a trabalhar precocemente e esquece de cuidar um pouco da saúde. Então, a gente pensa assim, tem que colocar um pouco na balança, porque não adianta nada a gente conseguir nosso objetivo a custa da nossa saúde. A gente tem que primeiro priorizar a nossa saúde e depois conseguir nossos objetivos, porque tem que chegar lá com saúde e não sem saúde. Exatamente. Então, o que leva muitas vezes a jovem a procurar por socorro com dor no peito, às vezes a gente diagnostica infarto, justamente a ansiedade associada ao tabagismo em excesso, associada a uma falta de alimentação adequada, tá? E o estresse. Então, é mais ou menos esse perfil do jovem com socorro. Já a população mais velha não mudou muito os parâmetros. É claro que a alimentação nossa mudou muito, e ultimamente vem mudando absurdamente. Então tem muita gente que está buscando modificar isso, porque está vendo sim que a obesidade está aí, está presente, e ela é um fator de risco, tá? A circunferência abdominal, a gordura abdominal localizada, na mulher e no homem é um fator de risco adicional para se ter doença cardiovascular. Então está aí, as pessoas muitas pessoas buscando essa mudança. Isso tem que todo mundo está falando a todo momento, né? A circunferência abdominal no homem, na mulher. Preste atenção que isso está muito claro. Hoje as informações estão assim, muito evidentes, estão falando muito. Não quer envelhecer, vamos envelhecer bem. Não adianta a estimativa de vida aumentar, envelhecer doente, envelhecer com alguma patologia, não é mesmo? Com certeza, né? Assim, qualquer paciente pode fazer exercício, qualquer exercício, ou tem prescrição, ou tem recomendação. Como é que funciona esse negócio de exercício para o paciente? Olha, eu no consultório, eu aprendi assim, eu acho que a gente tem uma normatização em relação também à atividade física na nossa sociedade. Então, falando com o cardiologista, do ponto de vista do cardiologista, eu acredito que toda pessoa que quer fazer atividade física, ela tem que passar por uma triagem, uma avaliação. Hoje a gente vê que as academias têm médico próprio delas e que eles fazem esse tipo de triagem, tá? Que eu acho que é fundamental. Então, eu acho que toda pessoa que quer fazer uma atividade física tem que ser avaliada do ponto de vista clínico, médico, do ponto de vista de capacidade de atividade física, para ver e até melhorar o perfil dele em cada tipo de atividade. Eu acho que é importante conciliar esse perfil, seja um nutricionista, seja um endocrinologista, seja um cardiologista, seja um médico geral, mas que intervenham nisso e que as pessoas tenham consciência que eu acho que é importante você ter esse primeiro momento, essa primeira avaliação, até que o seu rendimento melhore depois também com tudo isso. Com certeza. E até para você poder fazer um exercício com segurança, para estar aumentando o número de exercícios com segurança. Não, com certeza. Né? E passar, gente, assim, passou no médico, teve avaliação ok do médico, não vai levar esse ok do médico a 2, 3 anos, não é isso? Não. Tem que passar, como ele disse. Tá, sempre estar olhando, porque o organismo da gente muda conforme o tempo muda. Então tem que sempre dar uma olhadinha como é que está o organismo. Você está fazendo bem aquele exercício, porque nós temos uma gama enorme de exercícios, de técnicas, né? Você não pode correr, você não pode esteira, você não pode isso, você não pode fortalecimento muscular de alto impacto. Nós temos natação, hidroginástica, tem aquele adequado para cada paciente que o médico vai orientar, não é mesmo? Com certeza. Que bacana isso, bacana saber, prestar atenção.